As atividades humanas têm tido um impacto tão profundo no planeta que cientistas passaram a defender a ideia de uma nova época geológica para designar esse fenômeno. O conceito de antropoceno foi proposto formalmente nos anos 2000 por Paul Crutzen e sugeriu, inicialmente, uma época geológica caracterizada pela influência dominante dos seres humanos nos processos naturais da Terra. Desde então, desenvolveram-se inúmeros debates e divergências no campo da ciência sobre o reconhecimento do antropoceno e seu possível marco inicial. Alguns cientistas apontam que os impactos humanos sobre a Terra seriam tão severos que o antropoceno não deveria ser considerado apenas uma época, mas uma era geológica. Algumas das principais atividades humanas que têm contribuído para a proposição do antropoceno incluem a queima de combustíveis fósseis, a produção de resíduos nucleares e de plásticos e outros materiais sintéticos em larga escala, a degradação da terra, das florestas e dos mares e a urbanização. Essas atividades estariam levando a fenômenos como as mudanças climáticas, extinção de espécies, modificação de ecossistemas e outras alterações geológicas, especialmente nos últimos séculos. Em 2009, Johan Rockström e sua equipe de pesquisadores do Stockholm Resilience Center elencaram um conjunto de 9 limites planetários que possibilitam a vida humana em condições seguras no sistema ambiental da Terra. Os cientistas apontaram na época que 3 desses limites já haviam sido superados e que os demais estariam prestes a ser ultrapassados pelas sociedades humanas. Hoje, os limites planetários são muito utilizados para defender a caracterização do antropoceno como a era em que vivemos. Novas descobertas científicas também vêm aumentando a aceitabilidade do conceito proposto. Mas qual seria o marco inicial do antropoceno? Existem diversas correntes sobre o assunto. Uma primeira corrente defende que o início do antropoceno estaria ligado à Revolução Industrial, que marcou o começo de uma intensificação significativa nas atividades humanas, como a queima de carvão e a produção em larga escala de materiais sintéticos. Essas atividades resultaram em emissões massivas de dióxido de carbono e outros poluentes, impactando o clima e o ambiente, o que pode facilmente ser visualizado, por exemplo, nos dados atuais fornecidos pelo IPCC. Uma segunda corrente argumenta que o antropoceno começou com a expansão global da agricultura em larga escala, levando a mudanças drásticas no uso da terra e na biodiversidade. O desmatamento, a modificação de ecossistemas e a introdução de espécies invasoras são exemplos de impactos humanos nesse período. Alguns cientistas argumentam que o início do antropoceno deveria ser recuado até o advento da agricultura no período neolítico, quando as atividades humanas começaram a moldar o ambiente de maneira mais intensa, incluindo desmatamento, irrigação e domesticação de animais. Outra teoria sugere que o início do antropoceno pode ser associado aos testes nucleares realizados a partir da metade do século XX. A detonação de bombas nucleares liberou isótopos radioativos que podem ser detectados em camadas geológicas, marcando um evento distinto na história da Terra. Por fim, uma última corrente sugere que o início do antropoceno poderia ser associado à era da colonização, quando os europeus começaram a explorar e colonizar outras partes do mundo. Existem também autores que defendem que o correto seria falar em capitaloceno como uma crítica da noção de antropoceno, ao considerar que seriam as atividades humanas no contexto do capitalismo global as que efetivamente impactaram o planeta para além de seus limites. Outros, como John Bellamy Foster, aceitam a ideia de que o antropoceno designaria o domínio humano sobre o planeta como uma nova força geológica, mas subdividem esse período em fases diversas. Nesse sentido, o Capitalinian seria a primeira fase do antropoceno, marcada pelo domínio da lógica capitalista de exploração do planeta. Uma segunda fase, por sua vez, poderia ser construída de maneira harmônica com os ciclos naturais. É importante ressaltar que não há um consenso definitivo sobre quando exatamente o antropoceno começou. A Comissão Internacional de Estratigrafia ainda está considerando a proposta de reconhecer uma nova unidade geológica e determinar seu início com base em evidências geológicas, climáticas, biológicas e antropológicas. Recentemente, noticiamos no Ruptura a descoberta de cientistas acerca do Lago Crawford,
em Ontário, no Canadá, que pode ser considerado uma das evidências de que a Terra teria passado do Holoceno para o Antropoceno. Isso porque os sedimentos do lago demonstram a presença de resíduos da intensa queima de combustíveis fósseis e até mesmo o plutônio de testes de bombas nucleares. A partir desses dados, vem ganhando força a corrente de que o Antropoceno teria início na década de 50, no período da chamada Grande Aceleração, quando a população humana e seus padrões de consumo aceleraram repentinamente, e surgiu a disseminação de materiais tecnológicos onipresentes, como alumínio, concreto e plástico. As teorias sobre a origem do Antropoceno refletem a complexidade do assunto e a necessidade contínua de pesquisa e debate científico. Para saber mais sobre esse e outros temas, acompanhe nosso projeto nas redes sociais. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e acesse nosso site.